Bom, meu nome é Paulo Ferreira, eu sou desenvolvedor aqui da Bluesoft. Eu vou estar falando aqui para vocês agora sobre testes, dando continuidade ao que eu já tinha falado antes, né? Sobre a parte mais teórica dos testes. Agora a gente vai chegar um pouquinho mais próximo da prática. E para começar, nós vamos falar sobre pirâmide de testes. Quando nas empresas existe uma organização assim dos testes, existe uma fase dos testes, né? Desde do teste mais básico, da unidade menor lá de código, até a parte um pouco mais complexa que o usuário vai estar interagindo, né? Então vamos começar ali pelo teste de unidade, que é justamente aquela primeira fase da pirâmide, né? É lá onde tem o grande volume dos testes, é lá onde tem um grande trabalho assim dos testes. Só que tudo que nós criamos ali daqueles testes, eles são códigos bem objetivos, eles são pequenos, nós vamos testar naquela fase, né, pequenas unidades de código, é, tentando não ter influência nenhuma com o que tem do lado de fora. Aquela realmente ela precisa ser isolada, ela não pode depender de código externo ou de alguma ação externa. Normalmente, quando precisa, quando depende, a gente cria ali um dublê, porque a gente quer testar realmente somente aquele pedaço, né? Não importa para a gente se o que está fora daquele código que a gente quer testar, se ele está funcionando mesmo ou não. Então, normalmente a gente cria ali um dublê, são os mocks, né? Justamente para poder entregar ali um resultado só para a gente poder trabalhar com aquela pequena unidade de código. Quando nós, como eu falei para vocês, né, aqui onde fica uma grande massa de código e é muita coisa, são muitos métodos de testes que existem nessa parte e quando alguém está fazendo uma funcionalidade nova e aí aquela alteração esbarrou no seu teste, o seu teste acusou que se ela desse continuidade no que ela está fazendo, provavelmente a gente teria um problema. Aquela pessoa vai receber uma mensagem dizendo, olha, teste tal não passou. E aí é importante quando nós criamos testes de unidade que eles estejam assim, que eles tenham nomes bem objetivos, curtos, né? Porque senão fica um nome muito grande, mas porém bem objetivos, de maneira que você possa ler aquela mensagem, ler o nome daquele método e já saber, ah, poxa, mexi em tal coisa, então se está esbarrando nesse erro, eu tenho que corrigir naquele ponto. Então a pessoa já se liga onde ela precisa tá mexendo ali para poder passar no teste, né? O seu teste acaba facilitando a vida de outros desenvolvedores quando esbarra no erro que você criou ali o seu teste. Quando nós vamos criar esses testes, né, a gente sempre se pergunta assim, quantos testes eu tenho que criar e tudo mais. O importante é que a gente sempre tenha pelo menos dois testes, né? Um teste para dizer que aquele cenário está correto, que o que aconteceu ele está funcionando bem, e um outro para dizer que quando não aconteceu bem, qual a atitude que o sistema tomou, né? Então, assim, é importante assim a gente sempre ter pelo menos duas, né? Nem sempre, né? Isso não é regra, mas é bom, é uma boa prática que a gente tem ali pelo menos dois testes para garantir que quando aquele processo, né, tem um erro no sistema e que ele vai estar se comportando da maneira correta, ele vai estar emitindo ali uma exception correta e tudo mais. Essa fase de testes de unidade, eles são uma excelente ferramenta para dizer para a gente quando nós estamos codando ali alguma coisa de maneira errada, né? Quando nós fazemos ali um código que talvez tenha muitas responsabilidades, tenha muita dependência e tudo mais, um código talvez difícil da gente mexer nele e tudo mais, normalmente a gente já começa a esbarrar com esses problemas nos testes, porque nos testes nós estamos justamente utilizando aquilo que a gente criou. Então, se a gente está tendo dificuldade em fazer ele em um cenário bem específico, um teste de unidade, a gente está tendo dificuldade em simular aquele pequeno trecho de código logo aqui na fase de testes, então provavelmente a gente precisa mudar ali alguma coisa no nosso código, né? A gente precisa talvez ali melhorar a organização, segregar um pouco mais ali, dividir um pouco mais as responsabilidades, talvez dividir em duas classes e em dois métodos. Então, o teste de unidade ele é uma excelente ferramenta para a gente melhorar o nosso código. Agora, hoje existe o TDD, que ele é que ele é ali um desenvolvimento orientado a testes, mas antes de eu falar para vocês sobre isso, eu queria falar com vocês de onde isso surgiu. Ele surgiu do DDD, que não é assim.
não é uma técnica de programação. O DDD ele é quase como uma filosofia, porque ele abrange várias coisas, boas práticas, técnicas, métodos, conhecimento assim de palavras-chave e tudo mais. O DDD, só para ficar um pouco mais claro, ele tenta fazer com que a gente entenda desenvolvedor e a pessoa de negócio, né? Quando nós desenvolvedores, nós vamos atender uma necessidade do negócio e às vezes a gente tem um pouco de dificuldade em entender justamente aquela linguagem do negócio. Então, o DDD ele é justamente isso, ele tem ali várias ferramentas ali para poder me que ajudar a essa comunicação, ajudar nessa comunicação entre o desenvolvedor e o negócio. E aí, pegando esse gancho, que veio o TDD, né? Porque o TDD, ele entende o seguinte, olha, nós vamos fazer um teste aqui, nós vamos fazer um cenário específico, não vou falar teste ainda não, nós vamos fazer aqui um cenário específico, nós vamos atender aqui um cenário específico, e a gente precisa criar um código para poder atender esse cenário. Então, vejam assim, no negócio, eu preciso, sei lá, pagamento. Eu tenho ali algumas etapas no pagamento, eu vou pegar um trecho pequeno do pagamento e só com algumas palavras do que a pessoa de negócio fala para a gente já sabe que a gente precisa fazer uma determinada coisa ali, né? Então, o que que o TDD fala para a gente? O que que a orientação a testes fala para a gente? Olha, primeiro você cria o seu cenário de teste, primeiro você cria o seu teste de unidade, escreve ele com erros mesmo, com métodos que não existem, faltando talvez alguns importes, com variáveis que não existem, mas primeiro você escreve o que você tem que atender, o que você sabe que você tem que atender. Essa é a primeira etapa do TDD. Logo depois a gente cria assim os códigos para poder atender aquela necessidade. Ou seja, a gente criou um cenário, criamos ali o nosso teste de unidade e agora sim que nós vamos criar um teste, vamos criar a parte de código para fazer com que aquele teste passe, né? Aí sim, poxa, então agora eu vou escrever aqui de uma maneira, escrever aqui os métodos que estão faltando, escrever aqui as variáveis que estão faltando, e só depois que a gente criou esse teste, criou esse código para poder passar o teste, que aí sim nós vamos nos preocupar em melhorar aquele código, em talvez remover redundâncias, talvez ali, quando a gente foi escrever o código para atender aquela necessidade, nós vimos que uma variável não fazia mais sentido, e aí sim nós vamos nos preocupar em refatorar. E isso é um ciclo. Nós sempre fazemos dessa forma. Primeiro criamos o teste, criamos ali o código, o mínimo de código possível para poder atender aquele teste, porque é importante também, né? Se a gente ficar pensando em coisas muito complexas, ficar pensando no depois, mas se eu for criar isso daqui, o código dessa maneira não vai atender uma outra necessidade. Calma. Talvez num próximo ciclo você consiga fazer isso funcionar. Primeiro se preocupe em atender aquilo que você criou, aquele teste que você criou, aquela pequena unidade. Se preocupe em atender primeiro aquela pequena unidade. Esse é o objetivo do teste de unidade, né? E aí sim, depois que nós criamos, nós refatoramos, melhoramos aquele código, aplicamos boas práticas, e aí nós vamos de novo criar um novo teste de unidade, com erros mesmo, normal, e aí fazemos esse ciclo várias e várias vezes. Isso é a orientação a testes, é o desenvolvimento orientado a testes. E aí surgiu também, né, do TDD o que a gente chama de BDD, que é o desenvolvimento orientado a comportamentos. Só que vejam bem, essa técnica do BDD, ele não é específico para testes. Apesar de ter surgido do TDD, ele não é específico para testes, porém ele é muito útil para testes. Então, é uma técnica que vale a pena a gente ter conhecimento quando nós estamos criando testes de unidade, principalmente de coisas que são muito complexas, coisas que são difíceis de nós desenvolvedores entender e abstrair lá do negócio. Vejam bem, quando nós vamos pegar alguma coisa para a gente poder testar, vamos atender uma funcionalidade, vamos resolver um problema, a pessoa de negócio passa para a gente ali uma história do usuário, passa ali para a gente um cenário, passa ali para a gente é, quais são as variáveis envolvidas ali no meio, variáveis na linguagem do desenvolvedor, né? Passa ali para a gente quando uma coisa específica acontece, qual é o comportamento que o sistema deve apresentar. Quando nós lemos a história do usuário, nós já conseguimos pegar essas três partes, né, esses três ganchos que vão ajudar a gente no BDD. Então, o BDD ele diz o seguinte, olha, dado um cenário específico, ou seja, com
variáveis específicas, né? Eu tenho ali empresa tal, eu tenho ali um produto tal, quais são as limitações, qual é o escopo daquela história, dado aquele cenário específico. Quando uma determinada coisa acontecer, o sistema ele precisa reagir de uma determinada maneira. Então, o que a gente faz? A gente pega esses três ganchos da história e a gente divide eles ali em pequenos métodos. Então, pense que eu estou fazendo um teste de unidade muito complexo, e aí eu vou começar a separar isso um pouco melhor. Eu vou criar ali um método privado chamado, olha, dado loja tal, dado produto tal. Quando isso aqui é quando, olha, já vejam bem que eu já usei o quando determinado cenário, quando alguma coisa acontecer, quando uma compra específica for realizada, eu preciso dar uma promoção, preciso dar um desconto, ou seja, o sistema deve fazer alguma coisa. Então a gente acaba tornando um pouco mais simples, né? A gente pega um cenário complexo e acaba tornando ele um pouquinho mais simples ali para a gente poder trabalhar e para a gente poder criar os testes de unidade. Se vocês virem, então, métodos. Se vocês virem testes de unidade que normalmente são separados dessa maneira, dado determinada coisa, quando determinada coisa acontecer, deve acontecer isso, o deve é justamente onde vão estar ali os asserts, né? O que a gente vai estar verificando se o sistema se comportou da maneira correta. Saiba que isso sim, o pessoal está seguindo o desenvolvedor que criou aquilo está seguindo o BDD. Bom, e agora pulando para a parte de cima da pirâmide, ali nos testes de integração e componentes, né, vejamos bem, quando nós chegamos nessa fase da pirâmide, é muito importante que os testes de unidades eles estejam funcionando corretamente. Então, assim, um teste de baixo é a base para o teste de cima e assim nós vamos subindo na pirâmide. Aqui no teste de integração, já é importante a gente se preocupar com ordem, porque nós não vamos testar mais uma pequena unidade. Nós vamos testar ali talvez uma sequência de componentes. Normalmente, quando nós fazemos testes de integração, normalmente nós testamos apenas dois, né? Mas nada impede que você tenha ele dois, três, dependendo de como o teste for se comportar. Então, nessa fase dos testes, nós já nos preocupamos ali com uma sequência de componentes trabalhando junto. Nós nos preocupamos ali com nós nos preocupamos ali com uma integração com algum sistema de fora. Então, assim, se um sistema de fora não estiver trazendo o dado correto, ele já acusaria e tudo mais. Já é um pouquinho mais complexo essa parte. Então, é importante nós nos preocuparmos com planejamento para saber o seguinte, olha, eu vou fazer esse teste aqui, mas quais coisas aqui podem fazer com que o meu teste não tenha um comportamento ideal? Então, isso precisa ser analisado. O foco dos testes eles precisam ser muito claros, né? Porque apesar de a gente estar testando mais de um componente, não é bom que a gente saia testando tudo. Então a gente precisa ter testes ali específicos de uma comunicação, quero dizer, de uma comunicação específica. A gente precisa ter métricas bem claras do que a gente precisa ter de retorno daquele teste. E existem algumas estratégias, né, nessa fase de teste de integração. Assim, não sei bem se é o mais comum, mas a gente não considera muito bom de utilizar, mas depende da necessidade. Às vezes, dependendo da necessidade, as pessoas até utilizam. Vejam que nesse gráfico a gente tem assim vários componentes, né? Nós temos um componente macro que a gente quer testar, só que esse componente ele puxa vários outros componentes menores. A estratégia chamada Big Bang, ela testa tudo de uma vez só. Isso, assim, vamos dizer que tem prós e contras, mas o contra eu acho que pesa muito, que é justamente você ter ali uma certa dificuldade quando um erro acontece e você saber qual parte da comunicação está tendo erro, porque um erro, uma comunicação chama outra. Então, assim, depende muito da necessidade, mas existe, pode ser utilizado, só que não é considerado uma boa prática, né? Ele é quase considerado como um nível acima da pirâmide, como um teste de end-to-end, né? Que você está testando desde lá da interação do usuário até o final do que o sistema está mexendo ali, né? Dos pequenos componentes. Uma outra estratégia também, chamada top-down, essa já é um pouquinho melhor, porque ela tenta especificar ali uma pequena parte, né? Ela tenta diminuir ali de onde podem vir os erros. Então, nesse caso, por exemplo, a gente está testando somente dois componentes,
Porém, como um componente macro de alto nível, ele também trabalha ali com alguns outros componentes, também nada impede a gente de criar ali um mock, criar ali um dublê, para a gente poder testar aquela comunicação específica, né? Os mocks ali eles vão estar servindo só para a gente poder não mexer no código de alto nível. Bom, uma outra estratégia também conhecida é o bottom-up, que ela é justamente o contrário. E vejam bem, a partir do top-down e bottom-up, vocês podem perceber que tem uma semelhança que é justamente a estrutura, né, que a gente montou aqui para a, poder fazer o teste de integração, né? Vocês podem perceber que ele se preocupa justamente com isso, com a estrutura do código. Ah, temos um componente macro que chama um outro componente menor e chama outros componentes menores. Então, são estratégias específicas de estrutura, tá? Só para vocês entenderem um pouco melhor. O top-down, ele vê do maior componente, né, para baixo, e o bottom-up, ele vê do componente menorzinho ali, né, que tem menos interferência, que tem menos dependências para cima. Então, nessa fase, assim, às vezes a gente não utiliza mock, justamente porque a gente está testando o componente que não tem dependência praticamente, né? Então, testando do que não tem dependência para um outro que tem somente aquele componente como dependência. E assim, nós vamos subindo, escalando até chegar no componente de mais alto nível. O componente de mais alto nível só precisa entender justamente o componente que orquestra os outros componentes menores, tá? Temos o sanduíche. A estratégia sanduíche já é meio que uma mistura dos dois. Nós podemos testar de baixo para cima, de cima para baixo, depende da necessidade. E temos a estratégia de threads. Aqui nós já não estamos mais falando de uma estratégia estrutural, né? Estamos falando aqui de uma estratégia de funcionalidade. Porque vejam o seguinte, às vezes nós temos ali um componente, sei lá, é, compra, compra no cartão de crédito. Eu precisaria testar compra no cartão de crédito com cartão Mastercard, com cartão Visa, mas eu primeiro quero garantir um teste só com Mastercard, por exemplo. Então eu pego ali uma parte daquele componente, eu testo os componentes que estão abaixo dele, mas só daquela parte, né? E aí, se for testar alguma coisa que está no nível acima, a gente testa também, mas se preocupando só com, sei lá, cartão Mastercard, com a compra usando cartão Mastercard. Então, essa é a estratégia de threads. Todas essas estratégias vão depender da necessidade. Então, aqui a gente está se aproximando um pouco mais do negócio, né? Então, dependendo da necessidade, dependendo um pouquinho mais do negócio, isso que vai definir assim as estratégias para a gente poder criar esses roteiros de teste de integração e componentes. E agora, subindo um pouco mais acima, nós podemos falar sobre os testes de aceitação ou os testes de interface. Esses testes, o objetivo é garantir uma boa usabilidade com o usuário. Por isso que eu deixei até ali mencionado o UX, o UX, porque nessa parte nós não estamos só testando ali uma funcionalidade para o usuário, como nós podemos também aproveitar essa parte para poder nos preocupar com a experiência do usuário. Então, por exemplo, eu quero fazer com que uma determinada funcionalidade seja fácil de usar, seja consistente, tenha uma boa acessibilidade. Quando nós vamos fazer esses testes de aceitação, às vezes a gente já percebe ali que talvez esses pontos da experiência do usuário nós não estamos atendendo. Mas vamos pensar o seguinte: quando nós vamos fazer os testes de aceitação, os testes de interface, aqui nós precisamos primeiro ter ali uma especificação do que nós vamos atender. Eu quero garantir aqui uma compra, né? Então, quando eu vou garantir uma compra, quais são as etapas da compra? Essas especificações de como funciona, como flui o processo já são levadas em consideração aqui também, né? E a gente leva em consideração também os passos que são necessários para poder atender uma coisa. É, quando algo foge do que deveria estar sendo o comportamento ideal, já é um ponto para a gente levar em consideração que a gente precisa refatorar talvez alguma parte do código e tudo mais. Então, nos testes de aceitação, nós trabalhamos ali com a especificação,
com o fluxo, né, pronto. Nós criamos ali as histórias poderiam ser assim, os diversos cenários possíveis, e com base nisso nós temos ali, definimos ali, né, critérios de aceitação, que é assim, eu tenho uma funcionalidade, para eu dizer que aquela funcionalidade realmente está funcionando, o que que eu preciso? Eu preciso de uma mensagem de sucesso no final? Eu preciso que um e-mail seja disparado? Então, isso também é importante nessa fase de testes. Existem ali algumas métricas que ajudam a gente a atender essa experiência do usuário, né? Nem todas as empresas utilizam, mas existem ali como se fossem taxas de tempo de tarefa, por exemplo, se nós estamos testando aqui uma tarefa, mas será que essa tarefa está num tempo legal? Ela está demorando muito? Poxa, não, olha, essa tarefa até funcionou, ela até atendeu os critérios de aceitação, mas ela está demorando muito. Essa taxa de tempo de tarefa pode ser considerada um critério de aceitação também. Há um ponto de alerta ali para a gente dizer, olha, isso aqui está demorando muito, a gente precisa revisar talvez alguns testes lá embaixo, talvez algum teste de integração não esteja funcionando bem, talvez ali uma unidade de código, né, lá da parte de baixo da pirâmide, ela esteja com algum loop ali que faz o processo demorar um pouco mais. Então, essas métricas, como o tempo da tarefa, sucesso da tarefa, erro do usuário, se ele está tendo muito erro impeditivo, né, e às vezes talvez possa até ser um pouco sem sentido, tudo isso podem se tornar critérios de aceitação. Mas, como eu falei para vocês, não são todos que utilizam, essas métricas elas não são regras, são só ali, talvez alguns indicadores que ajudam. E aí, finalmente, na parte de cima, né, na última parte da pirâmide, sim, temos os testes exploratórios. Esses testes exploratórios, eu acho, né, eu acho que podem até ser considerados os testes mais antigos, né, porque desde que o ser humano desenvolve alguma coisa, ele precisa testar se aquilo está funcionando e ele testa na mão, explorando aquilo que ele criou, né? Seja código, seja é, algo em mecânica, tudo que nós criamos, nós precisamos testar ali na hora e a gente testa explorando mesmo aquilo que a gente fez. Então, esse teste ele é até conhecido como teste de aprendizagem simultânea, onde nós aprendemos, aquilo que nós criamos, né? Nós aprendemos a mexer naquilo que a gente criou. Às vezes, depois que a gente cria alguma coisa e a gente mexe naquilo, a gente vê que poderia ser um pouco melhor, poderia ser um pouco diferente. E da mesma forma a gente vai e mexe no código, altera o código, fazendo assim com que o que a gente criou aprenda com a nossa necessidade, né? Então, é conhecido como aprendizagem simultânea, mas por causa disso. Aqui nós não estamos falando mais de testes automatizados, vejam bem. Os testes de unidade eles podem ser automatizados. Não, os testes de unidade não, eles devem ser automatizados. Os testes de integração também devem ser automatizados. Eu não sei dizer bem se eles poderiam ser manual, mas eu acho que o ideal é que eles sejam todos automatizados. Os testes de aceitação, sim, a gente pode automatizar algumas coisas, mas a gente vai precisar ter talvez ali uma ação manual, né? Porque nós vamos estar lidando ali com cenários que podem fugir um pouco do que estava sendo previsto. Já nos testes exploratórios, aqui é um trabalho totalmente manual, né? Nós fazemos aqui testes de maneira deliberada, nós navegamos por aquilo que a gente criou, pelo código que a gente criou, depois de ter o código pronto, a gente amadurece, reflete sobre aquilo que a gente criou e aí sim a gente consegue entender cenários melhores. Então essa é a última parte e ela é justamente a última parte porque ela é mais custosa, né? Ela traz bons benefícios, mas pensa que precisa ter uma pessoa ali dedicada, pensando, refletindo sobre aquilo. Então, esses testes eles se baseiam na intuição de quem está mexendo, no conhecimento e habilidade sobre aquele assunto. É importante para quem faz esses testes exploratórios que ele tenha ali criatividade e conhecimento do negócio. Porque se não tiver conhecimento do negócio, ele não vai saber como aquilo que a gente criou, né, aquela funcionalidade deve ser atendida, né? E criatividade justamente para a gente poder pensar nas exceções que podem surgir no meio daquele fluxo e tudo mais. Então, é isso. Só lembrando para vocês que a pirâmide ela tem essa visão, né, de baixo para cima e tem uma visão de cima para baixo também.
né? Quando nós lidamos ali com a ponta da pirâmide, veja o meio que está de cabeça para baixo. Quando nós lidamos ali com a ponta da pirâmide, minto, perdão. Aqui é uma pirâmide invertida justamente para a gente se preocupar com o que a gente está verificando, né? O que a gente está validando e o que a gente está verificando. Vejam bem, os testes de aceitação, a gente está lidando ali, a gente está testando os requisitos, né? Se aquilo que a gente criou está atendendo um determinado requisito. Os testes de integração, a gente está verificando se a arquitetura está funcionando muito bem, se os componentes estão se comunicando e atendendo a necessidade muito bem. Os testes unitários, eles são justamente testando o código, se aquele trecho de código está funcionando muito bem. Então, é mais ou menos essa analogia. É isso. Obrigado a todos que puderam estar aqui assistindo.